Vamos falar sobre Aline Barros. Eu gosto da Aline Barros. Quando os meus filhos eram crianças, nós tivemos vários DVDs, vários volumes, de Aline Barros, Mara Lima, Mara Maravilha e Ana Paula Valadão. Mas os principais eram Aline Barros. Conheço suas músicas, cantei suas músicas. Vou louvar a Deus, eu vou louvar, vou adorar a Deus. Esse mundo te parece tão normal. Tô meio rouco. Oferecem coisas que te trazem dor, problemas que assolam o coração, porque o homem não conhece o que é o amor. Então nasce uma esperança, onde não há mais saída. A vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina. A você que está perdido, toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim. Esteja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer. Eu conheço. Tua palavra é luz para o meu caminho. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. A mais bonita que eu acho é aquela: o meu louvor e a minha adoração, só a ti darei, Senhor. Deus da minha... É o título da música, é o Deus da minha salvação. Vou te buscar enquanto eu viver. Toda honra e louvor, toda glória eu vou te render. Toda honra e louvor. Eu poderia, a minha voz, ser a versão masculina da voz feminina de Aline Barros, porque sou tenor. Mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui com um vídeo, o vídeo do Tiago Lima, do canal Decifrando as Escrituras e Desperte, com Tiago Lima. Umas coisas interessantes aqui. Eu digo que, seja Aline Barros, seja qualquer um outro cantor, para produzir mídias, para fazer shows, para fazer uma produção, para conseguir uma explosão midiática, recorre a poderes, eu digo assim, a empresas, a empresários, que muitos desses empresários têm como plano de fundo deles poderes ocultos, entende? Sociedades, coisas do tipo. Por exemplo, eu tenho 47 músicas que eu fiz e gravei apenas em acústico com o Delmo, meu amigo de São Paulo. E eu já procurei gravar em diversas gravadoras, mas a qualidade dos instrumentos era muito ruim e eu não gravei. Eu acho que só se eu gravasse pela MK Publicitar, que é a gravadora que gravava para Aline Barros, Kleber Lucas, J. Neto e tantos cantores aí famosos, né? Assim como eu consegui regravar alguns DVDs meus pela gravadora Paz no Vale, lá na Conde de Sarzedas, através de um agenciador que ia fazer a agenda para mim, mas quando começou a fazer a agenda, eu vi que ia recorrer a coisas que eu não compactou, então eu parei, né? Então, meus queridos, vamos lá, sem muita enrolação. Aline Barros, ela serve ao ocultismo? Aline Barros, ela venera os deuses da maçonaria? Seria isso? Porque, assim, Aline Barros, ela fez clipes, fez vídeos em DVDs com crianças com o chão xadrezado que fala da dualidade maçônica. Ah, mas é uma coincidência. Será que é coincidência?
Pode ser, porque o chão, o piso das lojas maçônicas, ele é xadrezado. Ele é o preto e o branco, é a dualidade. Que para os asiáticos, o yin yang, o preto e o branco, os dois peixinhos, preto e branco, que peixe, para outros do Oriente é Dagon. É o equilíbrio entre o bem e o mal. Então, o chão xadrezado da Aline Barros seria isso. Então, meus queridos, outra hora aparece a Aline Barros fazendo um clipe dançando em um chão queimado. E aquele chão queimado parece muito com a cama queimada do clipe Bad Romance de Lady Gaga, onde há um sacrifício ali e ela está deitada com um cadáver. Então, Aline Barros dançando naquele chão de submundo, chão queimado que parece o chão onde foi feito oferendas. É apenas uma parte do figurino, é apenas alguma coisa da produção. Não tem nada a ver, seria uma coincidência? Você vai ver nesse vídeo. Agora, eu sei que a Aline Barros, ela, não conheço bem a sua história, não pesquisei a respeito. Só falo alguma coisa que eu posso mostrar no vídeo, né? Mas sei que ela é de família evangélica, que ela é evangélica. E o mundo gospel de hoje, ele tem por trás dele poderes. Vou dar um exemplo aqui. A credencial da Convenção Geral das Assembleias de Deus, ela tem os símbolos maçônicos. Ela contém o olho de Horus, ela contém a pirâmide e contém o M de maçom em uma só credencial. Eu mesmo tenho essa credencial. Você procure assim, os símbolos maçônicos na credencial da Convenção das Assembleias de Deus, da Convenção Geral, que vai aparecer. E nas convenções estaduais também algumas têm os símbolos maçônicos ali. Então vai ter a pirâmide, vai ter o M de maçom, ou mesmo o olho de Horus. E a Aline Barros, ela é evangélica. E eu sou religiosamente pastor evangélico, eu sei dessa realidade. Eu sei que quem manda financeiramente e com os poderes da economia, da grande mídia mundial, da indústria do entretenimento, são banqueiros de sociedades chamadas discretas, mas são secretas, satanistas, ocultistas, enfim. É isso aí. E aí, meus queridos, o Bafomé, ou Bafomete, o Deus cara de bode, o ser andrógeno, metade homem, metade animal. E na verdade se apresenta com seios de mulher e abdômen e quadris de bode. Bonitinho o bichinho, né? Muito legalzinho, rapaz. Pois bem, olha só. Esse ser é adorado pelos maçons. Cara, não, aqui eu vou falar o meu pensamento pessoal sobre isso. A sociedade secreta diz, olha, nós não somos sociedade secreta, nós somos uma sociedade discreta. Nós somos uma entidade filantrópica, nós somos uma fraternidade, né? Nós cuidamos de coisas sociais, beleza, tá tudo certinho. Fraternidade, entidade discreta, filantrópica, social e são elite, norteiam o país e o mundo. Agora vem uma perguntinha. Meus amigos maçons, vocês adoram um bode? Um bode com seio de mulher, com casco de bode, meus amigos? Puxa vida! Aí é para acabar, meu irmão. Eu sou aqui do Nordeste, bode é fedido. Bode da chifrada, bode é que pega o rebanho, é que entende? É que fecunda as cabras, o bode. Aí vocês adoram um bode. Para mim, que sou nordestino, isso é muito baixo para uma sociedade secreta milionária. É muito estranho. Mas é a minha opinião pessoal. Esqueçam a minha opinião, não importa. Pode continuar. Aqui a gente brincava e dizia que o bode dizia... O bode parecia um mudo. Né? Era um ser... Mas enfim... Também aqui tem um ditado que diz que o rebanho é valorizado pelo bode. A pessoa vai comprar um rebanho e tem um bode bem grandão, com chifre grande, com uns pelos grandes, as pessoas acham bonito e compram o rebanho por causa do bode. Tem muita gente comprando empresas, tanta coisa por causa do bode, né? Pois bem, meus queridos, então o Bafomé, que é adorado nas sociedades secretas ou discretas, eu acho uma coisa absurda, porque, segundo eles, eu sou um cego, eu sou um ignorante, eu sou
um infiel para a sociedade fraterna, né? Porque eu sirvo ao Criador, não é? Agora, a imagem do Bafomé, ele aparece geralmente com 2 dedos para baixo, 2 dedos para cima, né? É uma das formas que o Bafomé aparece, que representa a dualidade. Quando é as pirâmides com a ponta para cima e outra para baixo, tipificado por Brasília, a base de Brasília, o côncavo e o convexo, 2 bacias, uma para cima e outra para baixo, representando as pirâmides, querendo dizer ponto de contato interdimensional, tanto no céu como na terra, controle, reino, né, alguma coisa do tipo assim, energias. Então, isso aparece nas mãos do Bafomé, uma para cima, outra para baixo, e Aline Barros aparece em diversas fotos com as mãos apontando para cima e para baixo, como o Bafomé. Assim como a Mulher Maravilha também com o joelho no chão e com a mão para cima e outra para baixo. A Diana dos Efésios, né? Tipificada pela a Diana, a Mulher Maravilha da DC Comics, dos quadrinhos, né? Um personagem fictício de desenho em quadrinho. Então, por que tanta foto de Aline Barros, da mesma imagem, da mesma forma da imagem do Bafomé apontando para cima e para baixo? Seria coincidência? O chão queimado, ou o chão xadrezado, ou Aline Barros apontando com a mão para cima e outra para baixo? Aparece também a Aline Barros em um dos seus clipes, ela pega um tablet e começa a abrir umas imagens. Ela abre uma imagem do arco, né, que a gente chama de arco-íris. Íris é um deus egípcio, o arco. E ela abre, em uma das abas do tablet que ela abre, tem a imagem da pirâmide, tem a imagem das 2 colunas do Templo de Salomão e do deus Sol, o Osíris, não, o Horus, aparecendo ali. As 2 colunas que tinham o J e o B, não é? Foi a recomendação que Salomão recebeu na construção do templo, né? O templo de Salomão foi feito de uma forma tão maravilhosa quanto as pirâmides do Egito, né? Enfim, então aparece isso em uma das imagens da Aline Barros. Também os cenários da Aline Barros aparecem com pirâmides, com pentagrama, que o pentagrama é a estrela de 5 pontas do Bafomé. E interessante que esses símbolos, eles homenageiam aos construtores, ou aos pedreiros, ou aos maçons. E o Messias, há 2025 anos atrás, ele falou sobre isso. Ele disse: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso é maravilhoso, né? Isso é algo maravilhoso, isso vem de Deus. É que, assim, os construtores, aqueles que, por exemplo, os fariseus e saduceus, que estavam ali em Jerusalém na época, e que pegaram a lei de Moisés e se apossaram, e que agora eles ensinavam um evangelho fermentado pela doutrina helenista e do mitraísmo e das crenças. Eles rejeitaram o Messias e pediram a crucificação do Messias, dizendo que ele foi contra o templo, porque o templo para eles era um elemento de adoração, assim como o Muro das Lamentações hoje em Israel. E eles homenageavam porque eles acreditavam muito em Salomão. Salomão foi um maçom. Ele não foi o maçom da Rosa Cruz, ele não foi o maçom do grupo Bilderberg, ele não foi um maçom do Bohemian Grove. Eles, na verdade, não foi o maçom dos Cavaleiros Templários, mas ele foi na sua época. Ele teve o Irã Abif, que forneceu madeiras para sua construção. Ele consultou de uma forma secreta, da mesma forma que as sociedades secretas consultam as suas divindades, assim como a própria materialização do Bafomé, do Deus cara de bode. Ele também consultou espíritos, demônios na construção do templo para fazer aquilo. Inclusive, ele usava um anel, o anel do hexagrama, da estrela de Davi, a estrela de Israel, que o pessoal adora, estrela de Davi, o hexagrama, as 2 pirâmides, para trabalhar com demônios para construir aquele templo, segundo a Cabala, segundo o Testamento de Salomão, segundo o Clavícula de Salomão, segundo Pequena Chave de Salomão, muitos livros sobre isso. E, enfim, é um cara que ele foi adorado
no lugar de Jesus. Ainda hoje a maçonaria venera esse cara no lugar do Messias. O Messias foi rejeitado pelos construtores, pelos maçons. Maçom quer dizer pedreiro ou construtor. Mas ele disse em Mateus 25 e 30 que um dia vai separar uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas, e vai dizer para os bodes, para os bafomés, né? Aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, vocês não cuidaram de mim. Pelo contrário, os maiores da sociedade discreta, eles trabalham pela nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, eles têm um mandamento que apareceu das pedras guias das Geórgias, que apareceu na década de 80. 10 mandamentos. O primeiro, a humanidade deve caminhar em harmonia com a natureza, não ultrapassando o número de 600 milhões. Só que havia mais de 7 bilhões, estava encostando em 8 bilhões. Então, o plano da agenda global, a Agenda 2030, seria a redução da população 90% da atual, para que o Gadu, o grande arquiteto do universo, possa vir para simplesmente se apossar de todos os dados pessoais que nós temos através de computador, impressão facial, assinaturas digitais, todos os nossos dados que nós temos, tudo, as nossas contas, nossos e-mails, tudo, para ter controle sobre essa humanidade, para a marca da besta. Meus queridos, que o Pai tenha piedade de nós. Concluindo, então, o olho de Horus aparece nos cenários da Aline Barros, né, que o olho de Horus é lá do Egito, venerado pelos maçons, e em um momento a Aline Barros chama as crianças e ela levanta as mãos, e também a Aline Barros levanta, e em cima, na projeção do cenário do clipe, o pentagrama vem por cima formando uma pirâmide, com o pentagrama que é a forma da cabeça de bode lá em cima da pirâmide. Seria isso uma homenagem direta aos deuses da sociedade secreta, ou é apenas uma mera coincidência, meus queridos? Então, é isso. Eu quero que vocês vejam esse pequeno, grande vídeo do mestre, professor Tiago Lima, do canal Decifrando as Escrituras. Deixo o link do vídeo original na descrição desse vídeo. Quando terminar, pode dar uma conferida, mas esse vídeo eu botei completo aqui, porque ele mesmo pede para repassarmos, para publicarmos. O Tiago Lima é um servo do Criador. Quantas vezes ele doou vídeos do Kawaii, vídeos do TikTok, para pessoas, para ajudar, para monetizarem, para usar os vídeos dele para ganhar umas moedas, para ajudar pessoas. É um servo do Criador, que ele é inteligente, ele é sábio, e ele não faz nenhuma questão de reproduzirmos o seu trabalho. Então está aí. É isso. Diga nos comentários o que você acha. Um grande abraço em todos. Estamos juntos. O ocultismo está presente em diversos locais na sociedade, até mesmo onde quase ninguém pode imaginar. No vídeo de hoje, analisaremos um dos grandes nomes do mundo gospel, Aline Barros. Dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Aline Barros, uma das maiores cantoras gospel que temos no Brasil. Tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar sobre ela, ou já ouviram pelo menos uma de suas músicas. Mas eu tenho certeza também que muitos aqui não têm nenhum pingo de noção do que está por trás do mundo gospel, e não apenas desse mundo gospel, mas principalmente do sistema religioso atual. Aqueles que se apossaram das verdadeiras palavras do Messias, e em cima delas colocaram um fermento. Esse fermento faz com que as suas ideias, as suas mensagens, os seus símbolos, o seu ocultismo chegue a muitas pessoas, enganando-as e fazendo com que elas vivam aquilo que o próprio Cristo nos alertou há 2000 anos atrás. Uma grande apostasia, e que fará, principalmente no dia do grande julgamento, com que muitos pereçam por falta de conhecimento. O sistema ele vai tentar aí nos afetar de todas as formas, não apenas no mundo espiritual, mas também
no mundo físico. Nós, se não tivermos os olhos abertos, estamos perdidos diante de tudo isso, diante desse mundo que nós estamos vivendo. Baphomet, um bode que é cultuado dentro de uma sociedade que se diz discreta, mas que na verdade tem muitos, mas muitos segredos. Esse ser, essa entidade, é um ser andrógeno, metade homem, metade mulher, metade animal, metade humano, apontando para cima, apontando para baixo. Um ser que representa a dualidade. Muitos não sabem, mas o conhecimento sobre a dualidade foi exatamente o pecado de Eva e de Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ao qual ambos comeram o fruto para tentarem ser maiores do que o Criador. O ocultismo e sociedades secretas e discretas que trabalham com ocultismo, que trabalham com informações ocultas secretas, muitas das vezes fazem com que pessoas cultuem essas entidades ou façam parte desse culto de certa forma, sem nem mesmo imaginar. Eu não quero afirmar com 100% de certeza que, ao falar de Aline Barros, estamos realmente decretando que ela faz isso. Mas eu quero lhe mostrar algumas informações muito interessantes, principalmente por iniciar falando a respeito do próprio Baphomet, que é muito conhecido por estar ali com crianças ao seu redor, apontando para cima e apontando para baixo, com o seu símbolo de invocação na testa. Olha essas outras imagens de Aline Barros. Eu poderia separar mais de 10 aqui, em seus clipes, em suas capas de CDs, DVDs antigos, em suas músicas, fotografias, de forma profissional, para os seus álbuns, para o seu trabalho gospel. Muitas dessas fotos, nós vemos Aline Barros fazendo o mesmo gesto, ou os mesmos gestos do próprio Baphomet, representando a dualidade, apontando para cima, apontando para baixo, e muitas das vezes cercada de crianças. A minha pergunta inicial para você é: você acha que tudo isso é mera coincidência? Muitas pessoas, e eu postei recentemente um vídeo no TikTok falando sobre isso, um vídeo que já bateu mais de 1 milhão de visualizações, muitas dessas pessoas disseram: isso é coincidência. Vamos passar o pano aqui, porque não é possível que uma pessoa no meio gospel possa estar fazendo isso de forma subliminar. E eu vou me dedicar, eu não sei se eu farei isso nesse canal específico ou no meu outro canal, que tem o link na descrição para que você possa se inscrever gratuitamente nele também, a respeito de muitos desse mundo gospel. Não só de cantores e cantoras, mas também líderes religiosos, homens e mulheres que trabalham no ocultismo e deixam suas mensagens passarem um pouco do normal. Observando um pouco mais sobre Aline Barros, nós conseguimos ver muitas das imagens, mensagens e ligações que representam a sociedade que adora Baphomet, a sociedade dos construtores. Os construtores, ou seja, a palavra maçom significa construtor, eles retiveram esse mundo religioso, o mundo gospel, o sistema religioso, nas mãos e ainda retém atualmente. E não sou eu que digo isso, o próprio Cristo, há 2000 anos atrás, teve um embate com eles, pois sabia que esses caras, aqueles que estavam acostumados a venerar Salomão, tinham em suas mãos esse sistema religioso. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aline Barros, em um dos seus clipes chamado Samuel, mostra claramente que a própria dualidade passa a ser representada não apenas com as mãos para cima e para baixo, mas também na coloração do piso do seu clipe, que faz uma referência subliminar à própria maçonaria, ao piso das lojas dos construtores, um xadrez preto e branco. Somando com tudo isso que nós já vemos de Baphomet, eu ainda pergunto para você, você acha que isso é mera coincidência? Eu estou gostando de ver, hein? Tá ficando muito bom. Parabéns, o seu quarto está ficando bem arrumadinho.
Na sequência, observamos um trecho de um outro clipe dela, a qual ela simplesmente coloca crianças em um formato de pirâmide e acima disso tudo, de uma forma muito bem pensada e calculada, um pentagrama invertido. Com o seu apito, porque a gente vai chamar todo mundo para começar tudo outra vez. O pentagrama invertido, o mesmo que está na testa de Baphomet, é um símbolo de invocação. Salomão, para quem não sabe, ele se afastou do Criador em certo momento de sua vida e foi cultuar demônios. Ele ergueu altares para Moloque, ergueu altares para Baal, aqueles que requeriam sacrifícios sombrios e tenebrosos, não apenas de animais, mas também até mesmo de crianças, e em certo momento de sua vida passou a conviver com esses demônios. Inclusive, eles os auxiliaram para construir até mesmo o primeiro templo de pedra. De acordo com o Talmud, o rei Salomão usou o anel para controlar um grupo de seres sobrenaturais conhecidos como demônios. Dizem que com esse anel, Salomão prendeu esses demônios e usou eles para ajudá-lo a construir o templo. E é por isso que os construtores, esses caras do piso xadrez, esses mesmos que cultuam o próprio Baphomet, passaram a adorar Salomão e não a Cristo. Os construtores rejeitaram a pedra angular. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in Masonry. E mais uma vez eu te pergunto, você acha coincidência Aline Barros com um pentagrama, e não só um, vários outros, se você observar vários outros clipes dela, você vê essas imagens também. Aline Barros fazendo gestos apontando para cima e para baixo, com crianças, Aline Barros com um piso quadriculado, xadrez preto e branco, representando a dualidade maçônica. Aline Barros com símbolos ocultos da própria maçonaria. Obviamente, um dos clipes dela faz referência ao Egito, misturando a mensagem sobre o povo de Israel que ficou cativo no Egito durante centenas de anos e, obviamente, as pirâmides que fazem referência ao principal símbolo da maçonaria, o olho que tudo vê. E aí você vai me dizer, isso é coincidência, ela quis apenas passar uma mensagem religiosa, mais uma vez. Só que nos bastidores de um dos clipes, é curioso observar que deixam muito claro ela mexendo em um tablet. E uma das imagens, as quais frisam bem, é na realidade uma imagem maçônica, mais uma vez de forma subliminar. Onde nós temos as colunas, que representam o Templo de Salomão, as quais tem cada uma letra, a letra J e a letra B, e eu posso falar sobre isso em um outro vídeo, e no meio das colunas, uma pirâmide. Acima dessa pirâmide, temos ali uma espécie de luz representando o olho que tudo vê. Será que ela não sabia de nada disso? Será que tudo isso ainda é mera coincidência? Comece a pensar sobre isso. Quando você junta todas essas informações e entende sobre o que realmente estou falando, você vê que não tem como ser mera coincidência. Porque a luz não se mistura com as trevas. E você percebe que não tem como uma pessoa que se diz ser cristã ou de Deus, ela, de certa forma, aceitar participar de tudo isso. Se não houver conhecimento, eu acho difícil, ela simplesmente deveria tentar compreender quais eram as simbologias que estariam colocando ali e empurrando, de certa forma, uma energia junto com a frequência das suas músicas para dentro da casa de milhões de pessoas e de crianças. Mas, mais uma vez eu reforço, isso aqui é apenas um questionamento. O que acha? Você ainda continua achando que isso é mera coincidência ou conseguiu enxergar algo que dificilmente você enxergaria se não houvesse esse canal aqui para lhe mostrar? O mundo gospel é algo tenebroso.